Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Hoje à noite eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para vocês. A má notícia é má mesmo. Pense numa notícia ruim. É ruim. Muito ruim. Mas a boa notícia também é muito boa. Exageradamente boa. E eu vou deixar que vocês escolham como eu devo começar. Vocês querem que eu comece pela má notícia ou pela boa notícia? Pela má notícia? Mas por quê? Quantos acham que eu tenho que começar com a má notícia? Levanta a mão.
A maioria. Bem que o pastor Forlan dizia para mim, rapaz, aquele povo do progresso é muito inteligente. Eu parabenizo vocês. Realmente o melhor é começar com a má notícia, porque a má notícia é tão ruim, que se a gente terminar com ela, você vai para casa deprimido. E nós não queremos que ninguém vá para casa deprimido. Então vamos começar com a má e terminamos com a boa, ok? Mas prepare o coração, porque nós vamos começar com a má notícia. Tem um vídeo aí que eu recebi, não faz muito tempo, pelo WhatsApp. Eu peguei esse vídeo, a equipe ali vai colocar para a gente aí, por favor. Preste atenção, a qualidade não é tão boa. Eu procurei o original ali, não consegui encontrar na internet. Então é um vídeo que eu recebi, a qualidade não está muito boa, mas dá para entender. Presta atenção aí. Joga o vídeo aí para a gente, o vídeo número 1, por gentileza. Extremas no convívio com a droga. O que fazer para evitar esse pesadelo? A rua está em silêncio. Os vizinhos sabiam que, por causa da agressividade do filho caçula, a família Cortellini estava perto de viver uma tragédia. Isso quebrava tudo, né? Como você sabe? Porque eu moro em frente, filha. Escutava barulho. Nossa, barulho de violência mesmo. Quebrava as portas, tudo. Rodrigo Cortellini, 26 anos, era dependente de drogas. No último domingo, depois de uma discussão, Amador Cortellini matou o filho com um tiro no peito. Acho que se não fosse o pai que matasse, ele matava o pai. A senhora já visitou a dona Sofia e o senhor Amador depois da tragédia? Eu estive lá ontem. E como é que eles estão? Estão arrasados. Mas arrasados mesmo, sabe? Bem arrasados mesmo. Eu não tenho mais lágrimas para chorar, não. Você não recrimina o seu marido? Você não condena seu marido? Não. Ontem, dona Sofia, mãe de Rodrigo, desabafou pelo telefone. Foram 7 anos de muito sofrimento. Agora o seu marido fez tudo isso para proteger você, né? É verdade. Com ele, me agredia muito. Seu filho? Eu não podia abrir a boca, sabe? Assim, mas falar nada. Ele já empurrava a porta na minha cara. Semana passada ele ameaçou o pai de morte. Ele falou, eu ainda vou te matar. Foi a gota d'água de uma sequência de violências que se instalaram neste relacionamento, que não proporcionou a esse pai nenhuma outra saída. 3 dias depois, do outro lado da cidade, o filho único espanca a mãe de 72 anos até a morte. A aposentada Elisa Frateschi morava sozinha e sustentava o filho Marcos, de 39 anos, desempregado e viciado em drogas há 20 anos. Dependência de drogas chega num ponto tal que tudo é permitido para conseguir obter a droga. O Brasil tem assistido com horror a uma sucessão de crimes em família. Susana Richthofen, a filha que planejou a morte dos pais para ficar com o namorado. Gustavo Napolitano, o neto viciado em cocaína que matou a avó a facadas. O cantor sertanejo Alexandre Alvarenga, que depois de uma batida de carro, jogou o próprio filho, um bebê, contra o para-brisa de outro carro. Especialistas da mente humana podem explicar o que está acontecendo? Estão pensando, Quebrando a cabeça. quebrando a cabeça para achar onde erramos. São desvios de personalidade. Mas a gente está com muita personalidade desviada, então esse é o problema. A sociedade está com desvio de personalidade. No topo da lista, o consumismo, o individualismo e o culto ao materialismo. Dinheiro, poder, fogo. Eu começo a resolver as coisas na base da força. Ou seja, eu tenho raiva, vou lá e mato. Exatamente. Amador Cortellini não aguentava mais o comportamento agressivo do filho. Nos últimos 7 anos, Rodrigo havia sido internado várias vezes. Na delegacia, o pai se culpava. Ele não consegue se conformar, ele acha que errou em alguma coisa. Nessa luta contra a repressão de
40, 50 anos atrás, liberou-se demais a tirania infantil. E os pais desaprenderam que tem que dar limite aos filhos. O desafio de cada família é não confundir amizade entre pais e filhos com falta de respeito. E se a droga invadir a casa, reaja com firmeza. Quanto mais precoce a intervenção, mais sucesso nós temos, tanto na recuperação, como no evitar problemas extremos, como o que chegaram nesses dois moços aí. Você amou seu filho até quando? Eu amei a vida toda, Inclusive agora. inclusive agora. Queridos amigos, quando eu vi esse vídeo, meu coração disse misericórdia. No mundo onde existe o pecado, é relativamente compreensível que haja violência. Mas um filho matar o pai, ou um pai matar seu próprio filho. Quando eu peguei esse vídeo, eu busquei na internet o vídeo original. Então eu entrei porque eu recebi esse vídeo com o título de Filhos Assassinos. E quando eu coloquei lá no Google, a quantidade de vídeo que tem matérias relacionadas a esta, eu fiquei assustado. E eu disse, eu nem vou mais olhar isso aqui. É deprimente. Algo que parece que se tornou relativamente comum. Eu gostaria que você me explicasse o que está acontecendo. Um pai matar seu próprio filho. O filho assassinar o pai. Uma situação que tem se tornado rotineira e comum em nossos dias. Buscaram os especialistas da mente humana para perguntar. E você viu ali a psiquiatra. Nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não temos explicação para isso. Os especialistas da mente humana, eles não têm resposta para essa situação. E eu pergunto, nós temos? Eu quero dizer para vocês que nós temos. Nós sabemos o que exatamente está acontecendo. Coloca para mim o PowerPoint, por gentileza. Eu quero ler para vocês alguns pensamentos, aonde vocês vão compreender plenamente aquilo que eu acabei de dizer. Nós temos, coloque aí por gentileza na tela o PowerPoint, nós temos a resposta para a pergunta, o que está por detrás dessa situação? Na Review and Herald, na revista Adventista, 16 de abril de 1901, a minha autora predileta, ela escreveu, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio, de fazer o máximo de mal possível à família humana. Aqui fala de um inimigo, nós conhecemos esse inimigo, Satanás. Ele reuniu os seus anjos, não para discutir uma estratégia, para causar dano, para causar mal à família humana, não. Vamos ver o meio, para causar o máximo de mal possível à família humana. E esses vídeos começam a revelar para mim que em muitos aspectos ele tem conseguido êxito nas suas intenções. No livro Mensagem ao Jovem, página 51, diz, só Deus pode limitar o poder de Satanás. Eu repito, só Deus pode limitar o poder de Satanás. Ele vai de um para o outro lado da terra e anda nela de cima para baixo. Não deixa de observar um único momento, por medo de perder uma oportunidade de destruir almas. É importante que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de suas ciladas. Há um inimigo que está atento, aproveitando oportunidades para entrar e causar dano, o máximo de mal possível. Mas você pode dizer, não, pastor, isso aí são pensamentos de uma autora americana. Será que a Bíblia, ela respalda o que está escrito aí? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, na Nova Versão Internacional, João escreve, portanto celebre os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo. Um inimigo furioso, um inimigo irado. Você vai ver em 1 Pedro, ele usando aqui uma figura de linguagem, ele diz, estejam todos alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele usa aí a metáfora, o diabo como um leão, um inimigo que está rondando. Em João,
a metáfora já é diferente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então é o ladrão. Não existe intenção boa no coração de um ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. E quando Jesus fala desse ladrão, porque são palavras literais que saem da boca de Jesus, ele está fazendo referência ao grande inimigo. Em Efésios, Paulo, ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se você analisar o livro de Efésios, o capítulo 5, ele está falando sobre as relações humanas. No capítulo 5, ele fala sobre como o marido deve tratar a mulher, como a mulher tem que tratar o esposo. E no capítulo 6, ele vai fechar o que ele está escrevendo, dizendo, nós temos uma guerra. A nossa família está envolvida em uma guerra. E o nosso inimigo não tem carne nem sangue. Existe um inimigo espiritual real. Existe uma guerra espiritual real. Quer você concorde com ela ou não. Quer você aceite ou não. Nós estamos envolvidos em uma guerra de dimensões cósmicas. E existe um inimigo poderoso. Esse inimigo é o inimigo espiritual. E ele odeia a sua família. Ele odeia a minha família. Porque este ódio diferenciado para com as famílias. O diabo odeia cada ser humano, cada pessoa, mas existe uma raiva, uma ira e uma estratégia diferenciada dos poderes espirituais do mal para destruir as famílias. Por quê? Nós vamos começar a entender isso. Para entendermos isso, nós temos que ir ao manual das famílias, a Bíblia. Vamos para o livro de Gênesis. Nós vamos abrir no capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28. Eu queria dizer para vocês que a teologia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem da família, ela começa a ser construída no primeiro livro e no primeiro capítulo da Bíblia. Se você perguntar aonde aparece pela primeira vez o tema da família da Bíblia, o tema da família, ele aparece no primeiro livro e no primeiro capítulo. No capítulo 1 do livro de Gênesis, aqui nós começamos a construir a base teológica da nossa compreensão do projeto de Deus para as famílias. E nós vamos ler o capítulo 1, versículo 26 a 28. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui está o versículo 26. Ele é o ponto de partida para a nossa abordagem. Aqui a Trindade decide criar a família humana. Nós, adventistas, nós cremos na Trindade, porque é um tema que está na Bíblia. Mas eu pergunto, nós somos politeístas ou monoteístas? Somos o quê? Nós adoramos quantos deuses? Mas cremos no Deus Pai? Cremos no Deus Filho? Cremos no Deus Espírito Santo? São quantas pessoas? E quantos deuses? Me explica esse negócio. Como é que são 3 pessoas e apenas um Deus? O tema da Trindade é um tema muito profundo. A nossa mente é muito pequena para poder compreender tudo o que implica o tema da Trindade. Mas nós cremos que a base da Trindade está na unidade. E o fundamento é o amor. Existe uma unidade tão perfeita na Trindade, uma unidade de origem, não tem um que surgiu primeiro e outro depois. Uma unidade de poder, não tem um mais poderoso e um menos poderoso. Uma unidade de importância, não tem um mais importante e um menos importante. Essa unidade é tão perfeita que 3 pessoas diferentes são apenas o quê? Um Deus. Então a Trindade
decidiu criar algo que deveria ser a semelhança dela, que deveria representá-la nesta terra. De maneira que quando a criação, os animais, olhassem para aquilo que a Trindade criaria, eles deveriam lembrar da Trindade. Seria uma representação, ou o que o texto diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa... Só que a maioria das pessoas cometem um equívoco quando estão lendo a Bíblia. Eles pensam que aqui está falando da criação do homem. Aqui está falando da criação da família humana. O contexto, porque o versículo 27, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, o quê? Na Bíblia, no livro de Gênesis, você encontra duas descrições sobre a criação da família humana. Existe uma criação que nós chamamos na teologia, ou melhor, uma narração que nós chamamos na teologia de uma narração geral. Ela não é detalhada, ela é geral, ela é resumida. E a descrição da criação da família humana geral, você encontra no capítulo 1, do versículo 26 a 28. Porque no 28, aí Deus já institui o sexo. Então Deus abençoou, ele disse, frutificai o quê? E multiplicai-vos. Então, o contexto é da criação da família humana. Então a Trindade decide criar. Nós vamos criar algo que deve ser a nossa imagem, a nossa semelhança, deve nos representar. E para representar a Trindade tem que ser no mínimo o quê? 2. Então Deus cria a família humana. Só que você vai ver uma confirmação dessa ideia no capítulo 2, porque no capítulo 2 você tem uma descrição detalhada, e nós vamos analisar isso rapidamente. No versículo 7, você vai encontrar do capítulo 2 a criação de Adão. No capítulo 2, aí se explica detalhadamente como Adão foi criado. Ele foi criado como? Do pó da terra, e Deus soprou nas narinas o fôlego. E aí no versículo 18, Deus chama Adão e manda ele colocar nome dos animais. E ele começa a colocar nome dos animais. E ele percebe que cada macho tem uma fêmea. Ele vê que o macaco tem a macaca, que o leão tem a leoa. E ele começa a procurar o que ele nem conhece e sentir falta do que ele nem imaginava que viria depois da existência. Então Deus manda Adão colocar o nome dos animais, depois faz com que ele caia no profundo sono, e aqui, nesses textos, você vai ver a descrição da criação da mulher, detalhada. Aí você descobre que o homem, ele foi criado de uma forma diferente da mulher. Deus poderia ter criado da mesma forma, do pó da terra, mas Deus, ao criar Eva, da maneira que criou, ele está dizendo, vai ser semelhante, mas será diferente, ok? A própria forma de criar já falaria que homem e mulher seriam diferentes. Eu sabia que a minha esposa era diferente de mim, mas depois que eu casei, eu percebi que é muito diferente. Não é diferente, é demasiado diferente. Então, vamos analisar rapidamente um pouco dessa descrição detalhada. A partir do versículo 2, da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem, esta agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada o quê? Porquanto do varão foi tomado. Então, quando Adão, ele volta, porque a Bíblia diz que Deus fez com que ele caísse num profundo sono. E Deus faz uma cirurgia, tira a costela. Quando ele volta, ele é muito inteligente, ele olha e percebe que passou por uma cirurgia, e ele olha o resultado, o que Deus havia feito com aquela costela. As mulheres normalmente são bonitas, mas imagine Eva, foi amor à primeira vista, ele ficou arriado os 4 pneus e o estepe, ele olhou e ele faz uma declaração de amor, ele diz, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sabe o que ele está dizendo? Você é parte de mim, eu sou parte de você. Sem você, eu serei incompleto. E você, sem mim, você é incompleta. Nós não somos dois, nós somos... E ele termina dizendo, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão o quê? Uma só carne.
Quando eu me casei com Lucy, Lucy continuou sendo Lucy, mulher. E eu continuei sendo Jeú, homem. Só que no projeto de Deus, aqui não tem dois, tem o quê? Como é que dois são um? A Trindade são quantos? E os três são quantos? O fundamento disso é uma unidade que tem como alicerce o amor. Nessa relação aqui, não existe um mais importante e um menos importante. Não existe um mais poderoso e um menos poderoso. De fato, nós não somos dois, nós somos um. Ela me completa. E ela tem algumas capacidades que eu não tenho. A audição dela é mais poderosa. Às vezes ela está lá na cozinha, eu estou na sala, no telefone ela está cozinhando, aí depois ela pergunta, e tal pessoa e tal, falou aquilo, você combinou? Mas que pessoa? Não, eu escutei lá no telefone. Eu estou no telefone, na sala, ela lá na cozinha, cozinhando, e está escutando o que eu estou falando pelo telefone. É um ouvido poderoso. Ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu só consigo falar para o telefone, olhe lá. Então, tem algumas capacidades, o nariz dela, a capacidade de olfato das mulheres é superior à capacidade dos homens. A Bíblia diz que quando Deus decide criar mulheres, eu vou criar uma ajudadora idônea. Mas os cientistas já descobriram que quando se analisa as capacidades da mulher, nós temos o hemisfério esquerdo e o direito, dividido por o que se chama corpo caloso. Na mulher, o corpo caloso, ele é bem mais largo, o que integra os dois hemisférios. Isso explica o fato de que as mulheres têm um certo sentido. Elas têm uma sensibilidade maior, uma capacidade de perceber as coisas que os homens não têm, porque o corpo caloso que liga os dois hemisférios, os cientistas creem que é isso que faz a diferença. É como homens assim, eu construí, você é o Fusquinha, e eu vou colocar aqui dentro um motor de Mercedes. Eu vou lhe dar uma companheira que com ela, você vai ser mais poderoso. É uma ajudadora. Os dois serão mais fortes do que um só. Ela sozinha, ela não vai ter algumas capacidades que você tem. E você sozinho, você fica no prejuízo. E vocês dois juntos, vocês não são dois, vocês são um só. Só que Deus pega a este casal, a Jeú e Lucy. Fica em pé aqui, Lucy. Fica em pé aqui. A Lucy acordou hoje cedinho, está com cara de misericórdia. Acorda, irmã. Para não dormir na hora do sermão do pastor. Deus uniu aqui esses dois pecadores, né? E Deus transformou em uma só carne. Mas Deus deu a esses dois, sabe o quê? O maior de todos os privilégios. Sabe qual é? Gerar vida. Fica aqui. Vem aqui, Jael. Aí você olha aqui, você vê 3 pessoas. Deus não vê 3, Deus vê uma família. Uma família que foi construída tendo como fundamento o amor. Já acordou, irmã? Pode sentar. Vai lá. Então, quando o diabo, ele olha para a minha família, vocês acham que ele lembra de quê? Ele lembra do quê? Da Trindade. Entende o que eu estou querendo dizer? E você sabe que o diabo gosta muito da Trindade, não é verdade? O diabo, ele odeia a Trindade. Então, mas ele não pode brigar contra a Trindade. Então ele transfere a sua ira para quê? Para quê? O diabo odeia a sua família. E o momento que ele consegue mais causar tristeza ao coração de Deus é quando ele destrói uma família. O estrago, existe uma palavra que não deveria estar no dicionário de Deus, que não está. No livro de Malaquias, Deus diz assim: eu abomino esta palavra. Sabe qual é a palavra? Divórcio. A palavra divórcio nunca foi plano nem projeto de Deus. É como a morte, é como o pecado. As consequências emocionais são muito grandes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Sabe onde é que está o maior índice de divórcio? Não está entre as pessoas que casam pela primeira vez. Está entre as pessoas que casam pela segunda vez. Faça um estudo. Você vai descobrir que os que casam pela segunda vez, eles têm maior possibilidade de divorciar. Mas isso não é lógico, porque o camarada casou uma vez, não deu certo. E se tem uma coisa que azeda a vida de um ser humano, é um casamento ruim. Azeda tudo. Quando o indivíduo está mal casado, isso complica a vida dele no trabalho, ele vai para o trabalho azedo. Se tem um negócio que é ruim na vida de um ser humano, é um casamento ruim. Aí o camarada acabou porque estava ruim. Divorciou porque não deu certo. A lógica de, então, eu vou casar de novo para quê? Aí ele decide casar de novo. Então, subentende que ele decidiu casar porque ele imagina que aprendeu a lição. E agora vai dar certo. Aí ele casa de novo. Mas o maior índice de divórcio está nos que casam pela segunda vez. E se você fizer um estudo, o índice aumenta naqueles que casam pela terceira vez. Mas por quê? Eu vou explicar para vocês, de uma maneira bem simples. O que é que os psicólogos dizem? Quando o homem se une intimamente com uma mulher, é como se você pegasse uma massa de modelar. Vamos imaginar aquela massinha de modelar azul. E vamos pensar uma massinha de modelar amarelo, ok? Digamos aqui que o Assis é o azul, ok? O auxiliador é o amarelo. Eu dei uma massinha para ele, ele para ela. Aí o Assis, me dá a tua massinha para mim. Aí a auxiliadora gosta tanto do Assis, ele é tão bonzinho, toma a massinha. Aí ela entrega a massinha amarela para ele, aí ele vai misturar as massinhas. Vamos ver, amarelo e azul, começa a misturar, o que é que vai acontecer? O amarelo vai deixar de ser, já descobriram a cor ali, ó, a especialista. O amarelo vai deixar de ser amarelo, e o azul vai deixar de ser. Aí eles misturaram. Aí depois eu chego para ele, rapaz, o negócio está feio aí, parece que essa união não deu certo não. Devolve para ela o amarelo. E ela olha para o assim, me devolve meu amarelo. E essas baixinhas assim, quando estão nervosas, tem energia e força, e diz, me devolve a minha parte amarela. Ele, tá bom, ele vai querer caso, não vai brigar, né? Aí ele, você acha que ele consegue devolver a parte amarela? Ele pode fazer o que ele for. O amarelo vai levar pedaços do quê? Do azul. E o azul vai ficar com pedaços do amarelo. Sabe o que acontece? Quando um homem se divorcia de uma mulher, um fica com pedaços emocionais do outro. Leva pedaços emocionais do outro para a próxima relação. E a possibilidade de dar certo é muito pequena. Porque esses pedaços emocionais que ele leva do outro vai interferir na próxima relação. Isso justifica o alto índice de divórcio naqueles que casam uma segunda vez. Então, para o diabo é um grande negócio ele conseguir destruir um casamento, porque aquele ser humano que foi criado para não ficar só, ele vai buscar uma outra pessoa, e quando entrar de novo na relação, aí ele diz, agora que eu arrebento mais facilmente essa relação. E os filhos, num divórcio, são os mais prejudicados, porque o divórcio, ele vai afetar gerações. Então não é plano de Deus, eu quero que vocês só entendam isso. Por detrás está o diabo não quer a família dentro do modelo de Deus, ele odeia, se der brecha, ele entra e faz a festa, entenda isso, existe um conflito cósmico, existe uma guerra, nós estamos envolvidos em uma guerra, existe um inimigo espiritual poderoso, ele odeia a sua família, se der brecha, ele faz a festa. Tudo bem, eu estou falando da má notícia, mas tem a boa notícia, amém? Você quer ouvir a boa notícia? Sim? Então você tem que vir amanhã à noite, tá? Não, brincando. Vou abrir um parêntese aqui, rapidinho. Eu vou abrir um parêntese, porque eu vou falar um pouco sobre a família, rapidamente, dentro do modelo original, o plano original, um pouco da nossa teologia, simples e rapidamente, família no projeto original, como ponto de partida, a origem, ok?
Lá em Gênesis, criou, pois, o Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, criou homem e mulher, o quê? O que é que nós temos aqui? Quantos gêneros? Quantos gêneros? E quais são? Só existem 2 gêneros. Homem e criado por Deus. O plano original de Deus é isso. Não existe um terceiro gênero. É homem e mulher. Não aceitar isso, e quem decide isso, quem é? É o seu pai? É a sua mãe? É Deus quem decide. Quem vai ser homem e quem vai ser mulher. Decisão de Deus. A homossexualidade não tem apoio bíblico, porque é um desvirtuamento do plano original. Não é o que Deus planejou, não é o que Deus sonhou. Desvirtuamento. Não é benção, porque faz parte de uma estratégia de um inimigo. Vocês conhecem esse homem aí? Joseph Nicolosi. Esse camarada, ele é PhD em psicologia clínica. Vamos ver um pouquinho aqui o que ele faz e um pouco da biografia. Co-fundador e diretor da NARTE, Associação Nacional para a Pesquisa e Terapia da Homossexualidade, instituição americana que estuda a homossexualidade, membro da Associação Americana de Psicologia, autor de numerosos livros e artigos científicos. Se você colocar o nome dele lá na internet, tem um monte de vídeo em inglês, tem também com legenda em português e também em espanhol. Esse camarada é uma autoridade, ele tem alguns comentários fantásticos. Ele escreveu diversos artigos científicos e olha o que ele diz, ó. A homossexualidade não é normal, mas o sintoma de quê? Ele não é pastor, ele não é membro da igreja, é um cientista. E ele diz assim: ao contrário do que promove o movimento gay, não há prova da existência de causas genéticas. Não há prova da existência de quê? Os problemas afetivos do seio da família estão entre as causas mais comuns. E muitos têm deixado a homossexualidade depois de passar por sua associação. Então, eles fazem um trabalho de terapia com pessoas que querem deixar a homossexualidade. Eles atendem uma média de 130 pacientes por semana. Ele fala que ele tem um paciente, hoje, no momento, um menino de 7 anos, é o mais novo, que quer ser mulher. E um homem de 64 anos. E eles estão fazendo um trabalho com resultados fantásticos. Mas o que eles trabalham? Eles vão na história da pessoa. Porque o homossexualismo ele está relacionado a traumas na infância. Ele diz, existem muitos estudos científicos que vêm buscando provar que é uma questão genética. Não tem como provar que é genético. Ninguém nasce nessa condição. Ok? Mas os traumas na infância, eles vão desencadear essa situação. E os estudos feitos provam isso. E principalmente, o grande fator, uma coisa interessante, escute aqui, ó. A maior causa é com filhos que não têm uma boa relação com o pai. Existe um grande índice de homossexuais que foram abusados. Mas ele diz nas pesquisas que mesmo que uma criança tenha sido abusada, se ela tem uma relação afetiva muito boa com o pai, ela não vai desenvolver esse problema. A afetividade do pai é algo marcante para a criança. Por isso que o diabo, ele está trabalhando para desfigurar a autoridade do homem. Hoje nós vivemos numa crise de masculinidade. Os homens passam por uma crise de identidade. O que significa ser cabeça de um lar? O que significa ser sacerdote em uma casa? Faz uma pergunta e uma pesquisa para os homens, para ver quantos vão ter uma definição correta. Nós vamos trabalhar alguns conceitos ao longo da semana, mas estamos vivendo uma crise, então as crianças não têm referencial. O diabo, ele tem atacado a figura masculina poderosamente, e aí se instaura a situação que nós estamos.
Olha o que ele diz. Alguém perguntou na entrevista, a homossexualidade é normal? E o que é normal? Não considero que a homossexualidade seja normal. Aproximadamente 2% da população homossexual. Portanto, estatisticamente não é normal, no sentido de não ser muito abrangente. Além disso, tampouco é normal em termos de desenho natural. E aí ele vai dizer, quando falamos da lei natural e de função do corpo humano, quando observamos a função do corpo humano, a homossexualidade não é normal, mas um sintoma de alguma desordem. A normalidade é aquilo que cumpre uma função conforme o próprio desenho. Este é o conceito de lei natural. E nesse sentido, a homossexualidade seria normal, porque a anatomia dos homens, os corpos de 2 homens ou de 2 mulheres, não são compatíveis. Então não é um pastor que está falando, isso aí é um cientista, ok? E ele tem um trabalho profundo a respeito dessa questão. Mas rapidamente, como nós tratamos o tema da homossexualidade? Como nós tratamos os homossexuais? Nós entendemos que é um comportamento que é contrário à orientação bíblica. Então, ir por esse caminho é ir pelo caminho do pecado. E como é que nós tratamos o pecador? Aquele que tem Jesus, sabe como é que ele faz? Ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Nós respeitamos os homossexuais. Nós amamos os homossexuais. Nós não aceitamos o pecado, mas o pecador, o que é que nós fazemos com ele? Nós abraçamos e amamos. É assim que Jesus faz. E aonde a igreja adventista tem feito isso com sabedoria, com direção do Espírito de Deus, ela tem ajudado muitas pessoas a viver uma vida de felicidade e encontrar a sua identidade dentro do propósito de Deus. Deu para entender? É um tema muito amplo, mas é importante que você entenda isso. Nós amamos, nós respeitamos. Nós não aceitamos aquilo que entendemos ser pecado, mas o pecador nós abraçamos e amamos. Nós não juntamos os dois, jogamos no lixo. Essa é a orientação de Deus. Família do projeto de Deus, rapidamente. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei o quê? Para o homem, ele disse que ia fazer o quê? Não um ajudador, ele faria uma ajudadora. Portanto, deixará o homem e se unirá o quê? A uma mulher. A unidade aqui, unir-se aqui é no sentido mais íntimo, sexual. Essa unidade, ela tem aprovação bíblica quando é dentro do projeto original, porque a base da teologia de família, ela começa aqui, em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2. Sexualidade pura, rapidamente alguns conceitos breves. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão o quê? Preste atenção, esse deixar, ele tem um sentido muito profundo e amplo. O unir-se aqui, ele fala da sexualidade, ou seja, do sexo, a experiência mais íntima que um homem pode ter com uma mulher. Esse unir-se só deve acontecer quando o rapaz e a moça, eles estão em condições de quê? De deixar. Se não pode deixar o pai e a mãe, deixar no sentido da dependência financeira, no sentido da dependência emocional. Se existe a dependência financeira e emocional, ele não está em condições de deixar para se unir-se, ou melhor, para unir-se no contexto mais profundo da ideia bíblica. Então nós vamos ver algumas coisas rápidas. Primeiro, o sexo é para 2 pessoas adultas. Somente 2, não 3, não 4, são 2, homem e mulher, que possam manter-se sem pai e mãe. Eles alcançaram um nível que pode deixar o pai e a mãe, deixar financeiramente, emocionalmente, para constituir uma outra família. E se não pode, não tem condições, então não casa. Porque todas as vezes que se respeita o princípio bíblico, no final as coisas vão bem. Se atropelar o processo, o negócio vai mal. Entre pessoas reais, não virtual. E o sexo virtual é o quê? Pornografia. Isso é uma desgraça. Em algum momento eu vou falar um pouco sobre a questão da pornografia durante essa semana. Entre pessoas de distinto sexo, homem e mulher, com compromisso de toda a vida. São alguns conceitos que nós vamos, ao longo da semana, de alguma forma, nós vamos estar trabalhando essas ideias para que vocês possam ter certeza. Portanto,
Vimos que o diabo, ele odeia a nossa família por quê? Porque ele odeia a Trindade. E a minha família, ela deve ser uma representação da Trindade nessa terra. O diabo odeia e com força. No projeto destrutivo do diabo, a sua família ocupa prioridade número 1. Você diz o quê? Amém ou misericórdia? É misericórdia mesmo. No projeto destrutivo do diabo, sua família ocupa lugar número 1 e a minha família também. Mas nós vamos agora para a boa notícia, amém? Olha para o pecador que está do teu lado e diz assim: acorda, está vindo a boa notícia. Ok? Acordou? Vamos lá para a boa notícia, ok? Boa notícia. Vamos ler comigo. Os que estão acordados, leiam comigo. Motivo de Deus. Está muito fraco. Eu acho que o problema aqui são as mulheres. Cadê as mulheres? Só as mulheres. Podem ler isso aí? Só as mulheres. No propósito. Muito bem, mulheres. Mas vocês vão ver os homens agora. Cadê os homens? Levanta a mão aí, os homens, por favor. Quem é homem, alguns estão em dúvida, levanta a mão aí, pecador. Só os homens agora. Vamos lá, homens, vamos lá. No propósito. Vocês viram aí? Vamos dar uma chance para as mulheres, né, homens? Só as mulheres, vamos lá, mulheres. No propósito. Homens, aprendam uma coisa, nunca desafiem as mulheres. A reação é imediata. Você entendeu aí? No propósito redentivo de Deus, sua família é prioridade número 1. O céu está à disposição da sua família e da minha família. Essa guerra eu não travo sozinho. Como é que eu provo isso? Poderia dar um monte de volta. Eu vou objetivamente ao ponto. Sem dar muito arrudeio. Como eu provo isso? João capítulo 2, uma tarefa de casa. Você vai ler em casa. Quando chegar em casa, você vai ler João 2. O que está escrito lá? O primeiro milagre que Jesus fez. Ele começou seu ministério público aonde? Primeiro milagre foi numa festa de quê? Você não precisa ser muito inteligente para entender. Leia essa história. Aí você descobre, no plano redentivo de Deus, família é prioridade número 1. Jesus começa seu ministério público, sua obra extraordinária de operar milagres em um casamento. Você quer que a sua família seja uma vitoriosa nesse grande conflito? Você quer? Levante a mão, eu quero. Você quer? Então eu vou dar o segredo principal, sabe qual é? Integra Jesus Cristo à sua família. Eu conheço casais na igreja, eu tenho amigos, casais, que estão casados pela terceira vez e são felizes. Mas pastor, o senhor disse que se casou uma segunda vez, vai ter grande possibilidade de dar errado. Irmãos, o segundo casamento, o terceiro casamento, não é o plano original, é o plano B. Você sabia que a cruz não era o plano original? Deus não criou o homem para pecar, nem criou o homem para... Não, ele vai pecar, eu vou criar, ele vai pecar, eu vou fazer ele pecar, ou ele... e aí depois eu vou lá, na cruz eu morro. Não, a cruz é um plano B. Não era o plano A. Se entrasse o pecado, Jesus viria, mas não era o que Deus queria. Mas com Jesus o plano B se tornou o plano A, e assim a nossa família vai estar no céu, amém? Então sabe qual é o segredo? Integra Jesus Cristo à tua família. Não importa se você casou uma segunda vez, uma terceira vez, se colocar Jesus aí, vai dar certo. E sabe o que eu chamo isso? A graça. A graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Eu tenho amigos que foram casados pela segunda vez, terceira vez, e são felizes. Só que esses casais que casaram pela segunda vez,
Quem está casado pela primeira vez, eu e a minha esposa, estamos casados pela primeira vez. Há 21 anos atrás, ela se casou comigo e continua casada. Pensa numa santa. Essa mulher já tem o céu garantido. Nós temos que orar, nós precisamos colocar o altar da família bem erguido na nossa casa. Só que quem casou pela segunda vez não pode orar. Orar não resolve. Tem que viver de joelho. Quem está casado pela segunda vez ou pela terceira vez, orar não resolve não, meu irmão. Tem que viver de joelho. Dependência total de Jesus. Se tem um casal que precisa de Jesus, é quem casou pela segunda vez. Porque se vacilar, se tirar o foco de Jesus, meu irmão, o diabo entra e o estrago que ele faz é feio. Mas se você, não importa, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, não importa, coloca Jesus no casamento, e mesmo que em algum momento faltar o vinho, no final vai dar tudo certo, amém? E como é que você integra Jesus Cristo? É através do culto da família. A minha escritora predileta, ela disse: já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora esse tempo. A igreja é lugar de oração, mas nesta guerra, a igreja não é suficiente. Deu para entender? Esse lugar é lugar de oração, mas na guerra que nós estamos envolvidos, a igreja não é suficiente. A minha casa tem que ser uma casa de quê? E quando essa autora, que é minha autora predileta, ela escreveu isso, o que ela está querendo dizer? Olha aqui. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram o quê? Não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. Fazer a minha casa, ou da minha casa, uma casa de oração, se chama fazer o culto da família. São 5 minutos só. 5 minutos de manhã e à tarde, que vão fazer uma diferença extraordinária na sua casa. Você nem imagina, eu sou pastor faz 21 anos, irmãos. E nesses 21 anos, algumas pessoas já chegaram para mim, da igreja, para dizer: pastor, eu vou me divorciar. Pastor, meu casamento acabou, e eu quero que você me ajude nesse processo de divórcio, porque é muito traumático, então me ajuda. Eu disse: quer dizer que você me procurou para eu te ajudar no divórcio? Você... Então, eu vou fazer só uma pergunta. Você orava quantas vezes com a sua esposa, com seus filhos, no dia, o culto da família? Você fazia quantas vezes? Aí olham para mim assim: como é que é, pastor, culto da família? Orar com minha esposa. Nesses 21 anos que eu sou pastor, nunca um casal que viesse falar comigo sobre divórcio respondeu para mim: nós fazemos o culto da família todos os dias. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu nunca vi uma família que faz o culto da família todo dia, que o esposo viesse falar comigo sobre divórcio. Pode ser que exista. Pode ser que exista em algum lugar, mas em 21 anos, eu nunca vi um homem que toma a posição de sacerdote. Ele se preocupa com a condução espiritual da sua casa, e na sua agenda Deus é prioridade. De manhã cedo, 5 minutos, ele reúne a família, eles oram juntos, eles vão para as atividades depois de clamar pela bênção de Deus, e no final do dia, eles se apresentam diante do altar e dizem: Senhor, obrigado, começamos o dia juntos contigo, e terminamos contigo. O culto da família, integrar Jesus Cristo à sua casa. Você quer Jesus na sua casa? Você quer Jesus na sua vida? Você vai aprender essa semana como fazer o culto da família. Nós vamos restaurar esse altar. Amanhã 5h30 eu vou sair de casa, já vou começar a visitar algumas famílias. Eu só vou lá para fazer 5 minutos. Eu digo: nem prepare suco, nem chá, nem pão de queijo, não prepare nada, só água. Eu faço o culto e eu vou embora.
Mas eu quero orar pela sua casa e pela sua família. Eu sei que não vou poder visitar todos, mas eu pergunto: vocês aceitam o desafio de restaurar o altar da família, dizendo para Jesus: Jesus, eu estou aqui. Eu quero que na minha casa o Senhor seja o governante supremo. Se você gostaria, fique em pé, porque eu quero orar por você. Vamos orar. Grande Deus, nós te agradecemos por esta noite. Nós estamos envolvidos em uma guerra. Existe um inimigo que nos odeia. Mas nós te agradecemos, porque não precisamos temer. A tua palavra nos ensina que em Jesus nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. O inimigo já foi vencido e derrotado na cruz do Calvário. Nós vimos que se integrarmos Jesus à nossa família, não importa o passado, o futuro será glorioso. Abençoa essas famílias, Senhor, que estão aqui. O Senhor conhece os dramas e as lutas de cada uma. O Senhor sabe das lágrimas que às vezes não correm no rosto, mas correm no coração. O Senhor sabe aqueles que estão passando por dramas financeiros, dificuldade financeira. Talvez alguns estão passando por problemas de saúde física. Talvez alguns com problemas emocionais profundos, feridas que não querem cicatrizar. Ó Deus, em nome de Jesus, toma esses corações, os cura. Toma essas pessoas e as abençoa. Faz de nossas famílias vencedoras em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.